Excelentíssimos vereadores, público presente, imprensa, internautas, boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Assim, havendo o número legal de vereadores, declaro aberta a terceira sessão ordinária de 2014 da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura. Convido o vereador Guto Cavalcante para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite a todos. A leitura do texto bíblico de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão: raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-se primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o seu adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Passo nesse momento a palavra ao vereador José Augusto Cavalcante Navas, primeiro secretário, para a leitura do pequeno expediente. Senhor presidente, público presente, internautas, a todos boa noite. No pequeno expediente, há um ofício da Procuradoria-Geral do município de Descalvado, assinado pelo Procurador-Geral do município, Dr. Silvio Bellini. Em 17 de fevereiro de 2014, senhor presidente, para atender às postulações dos ilustres edis apresentadas na sessão legislativa de 3 de fevereiro do fluente, incumbiu-me o prefeito municipal de encaminhá-las para os secretários das pastas respectivas, para que estes pudessem melhor aferir cada uma das proposituras. Foram elas respondidas, em sua maioria, algumas ainda pendentes de resposta por falta de elementos, enquanto outras sujeitas à apreciação do secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, acometido de enfermidade e submetido à internação hospitalar. Assim, remetemos as respostas de cada uma das proposituras. Contudo, as faltantes serão ainda encaminhadas aos nobres vereadores ainda nesta semana, esperando a compreensão daqueles que ainda não tiveram atendidos os seus pedidos pela motivação exposta. Sendo que devia, para o momento, aproveito a oportunidade para renovar-lhes protestos de admiração e respeito. É o ofício encaminhado, então, do Dr. Silvio Bellini, Procurador-Geral do município, ao presidente dessa casa, Anderson Aparecido Esposito. Proposituras a encaminhar, o vereador Adilson Gonçalves, em indicação 33/2014, solicita ao prefeito municipal que disponibilize uniformes e equipamentos de segurança aos funcionários do setor de coleta de lixo do município, visando a segurança desses trabalhadores. Indicação 67/2014, também do vereador Adilson, requer ao Poder Executivo que envie ao Legislativo projeto de lei dispondo sobre desconto de até 10% no Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, para contribuintes doadores de sangue, objetivando estimular os cidadãos a participarem de campanhas, bem como conscientizá-los a respeito desse gesto humanitário e de cidadania. Indicação 68/2014, também do vereador Adilson, pede ao prefeito municipal, senhor Henrique Fernando do Nascimento, medidas para a pavimentação asfáltica em trecho da Avenida Independência, que ainda não dispõe dessa benfeitoria, nas proximidades da Escola SESI 205, em atendimento às reivindicações dos munícipes que transitam pelo local. Indicação 61/2014, da vereadora Ana Paula Peripato Guerra, indica ao chefe do Poder Executivo que seja realizado projeto permanente para a castração de animais, devido à grande reprodução de cães e gatos em nosso município, visto que a maioria desses animais é abandonada em vias públicas, conforme especifica. Indicação 62/2014, também da vereadora Paula, requer ao prefeito municipal que adote providências urgentes para a recuperação e restabelecimento da Academia ao Ar Livre Professor Pedro Benito Mussolini, localizada na Praça do Lago, pois a mesma se encontra abandonada e danificada, fato que impede o seu uso. Requerimento 5/2014, também de autoria da vereadora Paula,
solicita ao chefe do Poder Executivo informações sobre o destino do sistema de iluminação retirado do Centro de Lazer do Trabalhador da Taíra Anacleto Pose. Pede ainda que tal sistema seja instalado no Centro de Lazer do Trabalhador do bairro Santa Cruz para a iluminação do campo de futebol, possibilitando a prática de esportes em período noturno. Indicação 69/2014 do vereador Anderson Aparecido Exposito pede ao chefe do Poder Executivo a adoção de medidas visando conceder mais 10 meia-bolsas de estudos para cada curso de graduação oferecido pela Universidade Camilo Castelo Branco, Unicastelo, campus Descalvado, objetivando dobrar o número de bolsas concedidas através das leis municipais 2.264 de 2003 e 2.547 de 2005, a fim de auxiliar os estudantes residentes neste município a conquistar o sonhado curso superior. Indicação 60/2014 do vereador Argeu Donizete Rischini reivindica ao chefe do Poder Executivo que disponibilize bebedouros de água gelada nas escolas da rede pública municipal que ainda não dispõem do equipamento, como forma de estimular os alunos a consumirem água, pois sua função hidratante é muito importante nos dias de intenso calor. Indicação 65/2014, também do vereador Argeu, pede ao prefeito municipal que analise junto ao Ministério Público e à Associação Comercial e Industrial de Descalvado a possibilidade do retorno de sacolas plásticas ao comércio, principalmente nos supermercados, objetivando atender aos anseios da população descalvadense. Indicação 66/2014, também do vereador Argeu, solicita ao Poder Executivo que intensifique a fiscalização quanto a veículos abandonados nas vias públicas da cidade, visando a segurança da população, já que esses carros são utilizados como esconderijos a praticantes de atos ilícitos. Indicação 46/2014 do vereador Edevaldo Benedito Guilherme Neves pede ao chefe do Poder Executivo, senhor Henrique Fernando do Nascimento, a limpeza de calçadas e sarjetas, bem como a pintura das guias localizadas no centro da cidade, visando melhorar o aspecto visual desta urbe. Pede ainda, se possível, que seja realizada a tempo para as festividades de Carnaval. Indicação 48/2014, também do vereador Edevaldo, reivindica ao chefe do Executivo a transferência da Secretaria de Educação e Cultura para o prédio que abrigava a Escola SESI 205, localizado à Rua Dr. Cândido Rodrigues, número 20, ao lado da Prefeitura Municipal, objetivando centralizar o serviço público naquela região e ainda oferecer amplo espaço para as atividades daquela secretaria. Indicação 25/2014 do vereador Elton Antônio Venâncio solicita ao prefeito municipal que proceda à notificação aos proprietários de terrenos particulares que se encontram tomados por mato alto e acúmulo excessivo de lixo, o que provoca mau cheiro, bem como a proliferação de animais peçonhentos, causando sérios transtornos aos vizinhos. Indicação 15/2014 do vereador José Augusto Cavalcante Navas solicita ao excelentíssimo chefe do Poder Executivo que, juntamente com a Comissão Municipal de Trânsito, a Comutran, estude a possibilidade de tornar mão única de direção trechos das vias públicas Cônego João Osório, Dr. Humberto Gabriele e Dr. Amâncio Penteado para a segurança dos que transitam pelo local. Indicação 49/2014, também do vereador Guto, pede ao Poder Executivo a adoção de medidas visando iniciar tratativas junto à Secretaria Estadual de Educação para a instalação de Escola Técnica Estadual ETEC nas dependências da Escola Estadual José Ferreira da Silva em período noturno, oferecendo assim mais uma opção de estudo aos nossos cidadãos. Indicação 50/2014, também do vereador Guto, sugere ao prefeito municipal que envie esforços junto à empresa responsável pelo transporte coletivo urbano para que os passes de ônibus destinados a idosos possam ser distribuídos também em pontos centrais da cidade, visto que muitos dos beneficiários não têm condições de se deslocar até a referida empresa. Indicação 55/2014 do vereador José Dias Loucão pede ao chefe do Poder Executivo que, juntamente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, elabore ofício endereçado ao ilustre deputado estadual Orlando Morando, requerendo a ele recursos no montante de R$350 mil, visando a perfuração de um poço artesiano profundo com alta vazão entre 100 e 200 metros cúbicos por hora para atender a populosa região leste de Descalvado. Indicação 56/2014, também do vereador José Dias, reivindica ao excelentíssimo prefeito municipal que, juntamente com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Descalvado, elabore ofício endereçado ao ilustre deputado Orlando Morando, requerendo a ele recursos no montante de R$150 mil para a aquisição de um micro-ônibus a ser utilizado em projetos sociais desenvolvidos pela referida secretaria. Indicação 45/2014 do vereador Luiz Carlos Vick Francisco pede ao prefeito municipal
que, juntamente com a Secretaria de Educação e Cultura, promova campanha na rede pública municipal de ensino sobre o uso consciente da água, como medida de orientação e prevenção ao desperdício desse bem precioso, conforme especifica. Indicação 63/2014, também do vereador Vic Francisco, requer ao presidente da Câmara Municipal que faça solicitação junto ao deputado federal Arnaldo Jardim para que, através de emenda parlamentar, seja disponibilizado para a nossa cidade o kit Conselho Tutelar, objetivando oferecer melhores condições de trabalho às conselheiras tutelares do município. Indicação 34/2014, também do vereador Vic, solicita ao prefeito municipal que ofereça melhores condições de transporte aos cidadãos que viajam para outras cidades, a fim de realizar consultas e exames médicos, pois o ônibus disponibilizado atualmente encontra-se em condições precárias. Indicação 26/2014, do vereador Sebastião José Risse, encaminha ao prefeito municipal, senhor Henrique Fernando do Nascimento, anteprojeto de lei que dispõe sobre atividades insalubres e perigosas e o devido pagamento de adicional, a fim de proporcionar maior satisfação e melhor qualidade de vida aos servidores públicos que exercem esse tipo de função. Senhor presidente, são essas as matérias constantes do pequeno expediente. Passaremos agora ao grande expediente. Peço ao segundo secretário, vereador Gil Donizete Rischini, para que faça a leitura dos oradores inscritos. Nesse sentido, convido o vereador Pastor Adilson para o uso da tribuna. Boa noite a todos, a todas, público presente, internautas, imprensa, nobres vereadores, secretários, presidente. Mais uma noite eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele está me dando de trazer essa Casa de Leis algumas das minhas indicações. A primeira delas é em questão... você pode ligar o tempo lá. Isso. A primeira delas é em relação à agência do INSS, que em breve vai estar sendo inaugurada ali, e sabemos que essa rua aqui, ou essa avenida que seja, ela tem um fluxo de veículo muito grande e de pedestre também. E eu já presenciei aqui na porta da Câmara mesmo muitos incidentes. Haja vista que tem entrada ali do condomínio, tem saída de veículos aqui da Câmara, que até mesmo já poderia pegar aqui o senhor presidente, colocar ali um sinalizador de saída e entrada de veículo, que ali não tem. E a minha indicação é que seja colocado um redutor de velocidade em frente à agência do INSS, porque assim, quando inaugurada, o fluxo de pessoas vai ser grande ali, creio eu, e assim como os pedestres que vai fazer caminhada à tarde, de manhã, para evitar qualquer tipo de acidente que possa ocorrer. Essa, então, é uma das primeiras indicações que eu trago essa noite. A segunda indicação eu fiz no ano passado, em respeito às unidades, USFs, dos bairros da cidade em questão, ao atendimento odontológico noturno. Porque muitos são os cidadãos que acordam pela manhã, trabalham o dia todo, e não tem, assim, às vezes, a oportunidade de estar procurando um dentista no meio do dia, e para isso fazer tem que perder um dia de trabalho. Que voltasse, então, assim como era na época do Dr. Panoni, que os dentistas, que o prefeito Henrique Nascimento, pudesse colocar os dentistas novamente no período noturno, para atender essa classe da sociedade que tanto precisa desse atendimento. Haja vista que, quando chega muito tarde, a maioria dos dentistas, os consultórios já estão fechados, e não tem como perder um dia de serviço para cuidar de uma obturação, assim, de um tratamento dentário. E tendo à noite, a pessoa não perde o dia de trabalho e será bem assistido, assim, pelo nosso município. Espero que o nosso prefeito esteja olhando com carinho a essa indicação que desde o ano passado foi feita e até o exato momento nada foi feito em relação a isso. A outra indicação que eu trago é ali na Avenida Independência, próximo ao SESI. Eu moro ali no Alto Boa Vista e sempre faço uso daquele trajeto também.
E logo ali também tem uma unidade de saúde. E o pessoal do Alto São Miguel, Bosque da Manduá, Alto Boa Vista, para cortar o trajeto, nós usamos ali pelo SESI. Infelizmente, eu não sei porquê, ficou ali, não dá 200 metros, sem asfaltar. E eu fui procurado por um cidadão que ali mora, ao lado daquela rua que não está asfaltada, a continuação da avenida. E ele disse que se continuar da forma que está, é que choveu, né? Ele me disse semana passada, a poeira estava muito forte, ele ia colocar algum obstáculo ali para que as pessoas não passassem por ali. Então, prefeito, não sei o que está acontecendo, qual é o motivo, o porquê não deu continuidade àquele resto de asfalto que ali falta. Pode alegar que tem que ser feita a outra avenida, do outro lado direito ali. Sim, mas ali falta 150 metros. Se não dá para asfaltar, pelo menos manda patrolar, joga um cascalho, ou joga algum tipo de pedra, para que venha amenizar o sofrimento dos cidadãos que ali moram, naquela região. Então, essas são as minhas indicações que eu trago essa noite. Uma semana abençoada a todos vocês, e Deus abençoe, em nome de Jesus. Próximo vereador, Guto Cavalcante. Senhor presidente, colega secretário, nobres vereadores, público presente, internautas, imprensa, a todos boa noite. Mais uma semana estamos aqui para apresentar as nossas indicações, o nosso trabalho. Ontem estive pessoalmente em Limeira, na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, para entregar em mãos a moção de congratulação aprovada por unanimidade entre os vereadores ao padre Fernando Mendes da Silva, cumprimentando-o pela sua ordenação e posse na respectiva paróquia. Entreguei em mãos, o protocolo já está em minhas mãos para trazer à Câmara. Nesse sentido, ainda da Igreja Católica, não pude estar presente, mas gostaria que a mesa da Câmara mandasse um ofício congratulando ao padre Alex Turek pela sua nomeação e posse como administrador paroquial da quase paróquia São Judas Tadeu aqui em Descalvado. Senhor presidente. Referido. Na última quinta-feira, nós estivemos, alguns vereadores, na Prefeitura Municipal, onde nós estivemos reunidos com o prefeito Henrique, também o assessor Mário e alguns secretários, onde a gente pôde afinar alguns trabalhos entre legislativo e executivo. Na verdade, o prefeito Henrique, ainda enquanto vereador, disse que estreitaria os laços entre os poderes, e eu agradeço o convite feito a mim e aos colegas vereadores para estar presente nessa reunião e saber daquilo que eles pretendem fazer para manter próxima essa relação. Eu acredito que nós estamos empenhados em trabalhar por Descalvado, né? Independente de bandeira partidária. Aquilo que eu sempre disse aqui, aquilo que for bom para o município tem o meu apoio total. E aquilo que a gente achar que precise de correção e de denúncia, a gente o fará, sem ter o rabo preso com ninguém, né? Então foi uma reunião bastante proveitosa, nós pudemos tratar a respeito de alguns projetos, tanto do Legislativo quanto do Executivo, para já iniciar algumas ações. Isso é muito importante, que a população tem que saber, sim, que existem vereadores comprometidos com propostas e não com ataques. Eu acho que passou da hora da gente acordar e trabalhar para a população. E da população também ver que existem vereadores que todas as semanas estão apresentando propostas. E não estão fazendo a demagogia barata e a politicagem, visando apenas denegrir o outro. A campanha eleitoral já passou. Nós vamos discutir isso de novo só daqui a 3 anos. Então vamos começar a trabalhar por Descalvado. Eu acho que já passou da hora e quem tem acompanhado aqui as sessões sabe que esse vereador tem feito isso sempre, né? Então a gente está à disposição aí do Executivo para aquilo que for bom para a cidade. E isso pode ter certeza do meu apoio aqui na Câmara Municipal. O que não for bom também, prepara o lombo que a gente vai denunciar, com toda certeza. Em relação às minhas indicações dessa noite, eu queria registrar uma antiga reivindicação dos munícipes em relação ali no entorno da Praça São Benedito, a Rua Cônego João Osório, e também a Humberto Gabriele, no trecho que compreende ali a Praça de São Benedito até as proximidades da sede do Rotary Club. Existe estacionamento dos dois lados, mão de direção para os dois lados, é complicado de andar, né? Então estou pedindo que seja uma medida simples e fácil para a Comutran tomar uma posição e estar atendendo então essa reivindicação dos moradores.
Outra questão que tem chegado a mim já há algumas semanas, eu sei que o vereador Argeu colocou, a vereadora Paula também, em relação ao cartão do idoso, né? É uma coisa que já está desde lá de trás, o negócio não sai, o negócio não anda. Com o cartão do idoso, todos os beneficiários com mais de 60 anos, com o cartão na mão, ele nem precisa do passe para poder andar no transporte coletivo, porque ele já tem o cartão que já comprova ali a sua idade, né? Só que enquanto esse cartão não vem, os idosos, sobretudo os que moram na parte baixa da cidade, aqui no centro, bairro Santa Cruz e demais, tem que se deslocar até a empresa, que fica do outro lado da cidade, para estar retirando os seus passes. Eu estou pedindo que a Secretaria de Assistência Social possa fazer uma análise, vendo a viabilidade de oferecer os passes ali na sede da Secretaria, visto que isso facilitaria ali para que os idosos pudessem estar buscando os seus passes. É claro, Paulo, é claro, Argeu, que a gente quer o cartão, né? Mas enquanto o cartão não sai, eu acho que seria uma medida simples aí que resolveria muito o problema desses idosos que já têm a dificuldade de locomoção, é por isso que utilizam do transporte público e às vezes tem que gastar um passe para poder buscar outros passes, né? Então seria uma indicação simples também nesse sentido. Uma outra indicação um pouco mais complexa, mas que eu também estarei envidando os esforços para poder realizar, e é um sonho meu desde enquanto candidato a vereador, é que Descalvado possa ter também uma ETEC, uma escola técnica estadual, né? Eu vejo o modelo de Porto Ferreira, de Pirassununga, é um modelo de gestão totalmente diferenciado das escolas estaduais, é uma outra direção escolar, são outros professores, um outro método que são adotados para que as pessoas possam ter cursos técnicos profissionalizantes, né? São cursos de 1 ano e meio, em sua maioria, é ensino médio, é ensino profissionalizante e algumas especificidades técnicas que eles podem estar cursando, né? Os alunos são admitidos através de um vestibulinho, o que você garante é a qualidade do ensino, e uma coisa que me chamou a atenção é a ociosidade do prédio do José Ferreira à noite. Eles estão tentando abrir uma classe supletivo, mas hoje nós temos uma sala de ensino médio regular à noite no ginásio. Deslocam funcionários e um tanto de coisas para atender apenas um primeiro colegial, né? O que já foi o José Ferreira, que tinha que emprestar até salas do grupo, na época em que eu estudava, porque tinham muitos alunos, hoje a gente percebe, não sei se é uma redução do número de estudantes dessa faixa etária, ou se é mesmo a população deixando de querer buscar os estudos por tantas outras razões. Então, talvez oferecendo aí novos cursos, uma nova forma de estar fazendo essa formação, a população possa se interessar em estar fazendo não só um curso, como 2 e assim por diante. Porto Ferreira, Pirassununga tem dado muito certo, são equipes gestoras altamente comprometidas com o processo educacional, e eu tenho certeza que Descalvado tem condições, visto que a gente precisa pleitear só a estrutura, visto que o prédio nós já podemos oferecer para eles. Então a gente vai estar empenhado aí, estou pedindo que o Executivo inicie as tratativas, e o que depender de mim e os contatos que eu tenho no governo estadual, com os deputados estaduais, estarei também pleiteando esse benefício para Descalvado, para os nossos jovens. Bom, são essas minhas palavras, senhor presidente, a todos, boa noite. Próximo vereador, Argeu Donizete Risquinho. Boa noite a todos. Eu tenho com 3 indicações essa semana. Uma desses carros abandonados na rua. Gostaria que o prefeito fazia uma fiscalização melhor e o pessoal dono desses veículos que tomasse um conhecimento e tirasse esse veículo da rua e colocasse num lugar que eles não atrapalhavam o povo. A outra indicação é a respeito dos bebedores de água gelada das escolas. Eu tive em várias escolas aí que não tem um bebedor de água às crianças. Semana passada, que estava aqui com calor, as crianças tomando água quente. Às vezes tem crianças que levam de casa, mas chega lá, leva numa garrafinha, a hora que for tomar, essa água já está quente. Outra indicação a respeito da sacolinha, eu tenho... O pessoal do mercado costuma colocar as despesas todas em caixa de papelão, sendo que as caixas de papelão, existe uma lei que é proibida. É a lei 3.185 de 2012. Essas caixas de papelões são mais... O risco é maior de bactérias que pegam do que as outras coisas. É umas caixas que vêm dessas distribuidoras já, depois fica em depósito de mercado, aí eles pegam a mercadoria e colocam na caixa para você levar para casa. Então, eu gostaria de rever, que o prefeito, com o poder público, revesse esse problema da sacolinha plástica,
foi feito um acordo aí com termos de ajuste de conduta feita pelo Ministério Público. Gostaria que voltasse a rever isso aí, a respeito da sacolinha, para não... O pessoal do supermercado, eles colocam as despesas das pessoas nas caixas. Parece que eles querem descartar essas caixas, né, que a obrigação eles tinham de dar um sumiço nessas caixas. Essas caixas correm o risco da contaminação bem mais. Eu gostaria que revisse esse problema e voltaria a sacola plástica para o mercado. Porque todas as cidades vizinhas, Porto Ferreira, São Carlos, já continua colocando na sacola plástica. E também, se for ver plástico, a sacola, todo mercado, onde você vai, todas as mercadorias é plastificada. Todas as coisas. Até a telha de casa hoje vem no plástico. Então eu acredito que não é a sacolinha que vai atrapalhar isso aí. Eu acho que podia rever isso aí que o povo está pedindo, e o povo de Escalvadense não acostumou a ir no mercado ainda sem a sacola. Né? E a sacola que o pessoal vende lá, além de ser cara para pessoas que vai comprar, tem vezes que não encontram nem essa sacola para comprar. E eles usam a caixa de papelão, que é proibido por lei. É uma lei nacional, que foi até de autoria do deputado Zimbaldi. Ele fala que essa lei tem que ser cumprida, que é uma lei nacional. E o pessoal não cumpre essa lei. E a caixa de papelão é pior que tem de todos esses processos que ela passa de quando fabrica. Isso aí eu gostaria que o prefeito visse isso aí com carinho a respeito da sacola com o Ministério Público. Boa noite, só isso. Obrigado. Pós-vereador Anderson Aparecido Esposito. Abstenho. Pós-vereador Dr. Rubens. Senhor presidente, senhores novos colegas, senhores secretários, boa noite a todos, imprensa. Em primeiro lugar, gostaria aqui de, vendo as indicações dessa noite, de parabenizar a indicação do meu companheiro, do meu amigo José Dias Bolcão. Estou te elogiando, fica quieto. Meu companheiro José Dias Bolcão, e que eu acho que é uma indicação muito bem-vinda em relação à perfuração de um poço que deu uma vazão de 100 a 200 metros cúbicos hora, na Zona Leste. É uma grande preocupação nossa a água no município. Aliás, eu gostaria aqui de deixar bem claro que eu parabenizo o secretário que está aqui, como todos aqueles que trabalharam para ajudar a encher a represa, que realmente estava numa fase muito crítica. Várias cidades tiveram que fazer racionamento de água e Descalvado nós conseguimos aqui passar esse período pior. Então, eu parabenizo aqui o secretário, sua equipe e todos aqueles que conseguiram realizar esse trabalho, mesmo que temporário, não definitivo, como foi colocado aqui, pedido por outro colega, que deve ser realmente achado uma solução definitiva. De qualquer forma, foi uma solução viável, muito bem-vinda, parabenizo vocês. E o Zé Dias aqui deu uma noção muito boa do que pode ajudar a resolver esse problema da água. Se conseguirmos atingir o aquífero Guarani com dos 100 a 200 metros cúbicos de água por hora, isso daí vai ajudar a sanar o problema da água no município. Então, parabenizo o senhor, espero que o senhor consiga esse recurso junto ao deputado Orlando Morano, que foi o mais votado melhor votado deputado estadual aqui do nosso município, é do PSDB, e tem um trabalho muito bom já feito aqui na nossa cidade. Aproveito essa noite. Justamente, eu recebi reclamações em relação a um local que me é muito aprazível, que eu gostava muito daquele local, era o nosso clube. A situação que se encontra no nosso clube hoje, infelizmente, é lastimável. É lastimável. Eu recebi denúncias em relação à piscina, a forma como ela se encontra, que pode ser um criadouro de dengue e outros problemas maiores, e aquilo realmente eu fui dar uma olhada, está uma pena. O que era outrora e o que é hoje. E, infelizmente, a situação é difícil, a gente não vê luz no fim do túnel. Estamos fazendo um levantamento das dívidas do nosso clube. Ninguém tem culpa, aquilo lá chegou uma forma que, infelizmente, é muito caro hoje a manutenção daquilo. Os associados foram enxugando, foram diminuindo, não tinham como pagar
nem a manutenção para se manter o nosso clube. Então não é culpa de ninguém. Mas, de qualquer forma, está aí no centro da cidade, é uma área enorme, uma área muito bonita e que perfeitamente dá para ser utilizada. Perfeitamente. Do jeito que está, sim, é que ela vai se deteriorar, ela vai estragar, a piscina vai acabar, o salão vai acabar, tudo vai acabar. Então, me parece que o nosso clube tem uma dívida muito grande em tributos para com a prefeitura. E um levantamento inicial que estaria beirando perto de R$200 mil. Não vi, pedi para levantarem, se for essa a realidade. Então, estou acabando de fazer esse levantamento e nas próximas sessões deverei fazer uma indicação no sentido de que a prefeitura pegue o uso em troca dessa dívida por 30, 40, 50 anos daquele local, daquele espaço do nosso clube. Vocês imaginem o que dá para se colocar dentro daquilo. Que beleza que ficaria. Uma das coisas mais importantes hoje, até conversando com a nossa companheira Paula, é a importância do projeto Criança, que funciona dentro da Jundu. Também está com problema, está afastado, também não está tendo grandes investimentos lá. Outrora, como era a menina dos olhos, Dr. Cid, que colaborava muito, que deu iniciativa naquilo, Dr. Sérgio Davi Fernandes deu sequência. Quando iniciou, eu lembro de uma pessoa que trabalhou muito daquilo, o seu Paulo Roberto Sagiorato, que fazia funcionar muito bem o Projeto Criança. Então eram coisas que valiam a pena. Nossa criança, nós precisamos fazer um trabalho para tirar nossas crianças da rua. Cultura, educação é a base de tudo. Esporte faz parte da cultura, faz parte da educação. Então, se a prefeitura, em troca dessa dívida, eu acho que não vai ser ruim para ninguém, porque os associados, os proprietários daquilo não vão ter como sanar essa dívida. Então, se a prefeitura conseguir fazer uma negociação com esse pessoal, pegar o uso em troca da dívida por 30, 40, 50 anos, dar uma reformada naquilo, quantos projetos sociais nós podemos colocar lá dentro? Hoje nós não temos um salão bom na prefeitura para fazer as formaturas, etc. Nós temos um salão muito bom lá dentro, que pode ser aproveitado. Como eu disse, o projeto Criança pode muito bem ser aproveitado. As nossas crianças não precisariam se deslocar até o prédio da Jundu, longe, estariam aqui dentro do município. Isso atrairia muito mais crianças do que o número hoje que fazem uso daquilo. Então, inúmeros projetos sociais, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Serviço Social, da Secretaria da Saúde, daria para se fazer uma infinidade de coisas lá dentro, com certeza, desde que bem trabalhado. E está lá abandonado. Então, eu vou procurar levar isso em frente, vamos agarrar isso, eu peço que todos os secretários aí colaborem na medida do possível, com ideias, com sugestões, e que dê para isso ser aproveitado em prol das nossas crianças, em prol da nossa população, do nosso município. Também queria agradecer aqui a Secretaria de Educação, parece que já está funcionando a segunda viatura que leva os pacientes para São Paulo e outra para Campinas. Já está funcionando. A parte de alimentação ainda não está de acordo com o que a gente queria, mas por causa de problema na merenda. A merenda, infelizmente, estava precisando passar por uma reforma, estava muito ruim o prédio da merenda, a parte de eletricidade, a parte de instalações e equipamentos, está sendo feito isso, e eu cobrei a professora Ruth, ela vai colaborar com a saúde, assim que possível a merenda começar a funcionar, dar essa refeição, essa pequena refeição para aquela população que necessita no seu transporte, para fazer seus exames e tratamento clínico em outra cidade. Era isso, minhas palavras, boa noite, obrigado. Próximo vereador, Edivaldo Benedito Guilherme Neves. Senhores vereadores, público presente, boa noite. Eu quero iniciar cumprimentando também o vereador Zé Dias Balcão pela indicação que fez hoje com relação à perfuração de poço num dos bairros do município. Mas quero dizer também que eu acabo de chegar direto de São Paulo aqui para a sessão da Câmara. E em São Paulo eu pude deixar 12 emendas requerendo verba aos deputados que tiveram voto, sim, descalvado, alguns deles pelo menos, naquela trilha que nós colocamos aqui na semana passada, de que nós temos que correr em busca de recursos
principalmente nesse que é um ano eleitoral. Então, ao deputado Baleia Rossi, eu entreguei um pedido de emenda de R$200 mil para a construção de portais na entradas da cidade. R$100 mil para a reforma do prédio que abriga o Centro de Atendimento Integral à Criança, o CAIC, Dr. Cid Muniz Barreto. R$50 mil também pedido ao deputado Baleia Rossi para a Unidos, que é a mantenedora da creche infantil. R$50 mil para a Fênix, a Associação Descalvadense de Apoio aos Portadores de Câncer. Esse pedido foi dirigido ao deputado Jorge Caruso, também do PMDB. R$50 mil para o Lar dos Meninos, para a manutenção das atividades das crianças e jovens que estão lá abrigados. Pedido encaminhado também ao deputado Jorge Caruso. R$100 mil para a Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, também encaminhado ao deputado Jorge Caruso. R$100 mil para a construção de pista de skate no município, encaminhado ao deputado do PMDB, Itamar Borges, um deputado ligado aos esportes. R$250 mil para a aquisição de uma máquina retroescavadeira, também encaminhado ao deputado Itamar Borges. R$50 mil para a PAI, para a manutenção de suas atividades, também direcionada a Itamar Borges. Também entreguei, deixei para o escritório do deputado federal Nelson Marquiselli um pedido de R$150 mil, também para perfuração de poço, no conjunto habitacional professora Georgina Leficadito Álvares. R$1 milhão, também dirigido ao deputado Nelson Marquiselli, para a implantação de um aterro sanitário no município de Descalvado. Entregue também ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado, que é Rodrigo Garcia, que recebeu o voto como deputado federal aqui em Descalvado, o pedido de R$1 milhão para a implantação de galeria de águas pluviais na rua Coronel Arturo Whittaker, para que com isso nós tenhamos solução para o alagamento que acontece ali na Coronel Arturo Whittaker, na Anastácio Viana e perto do supermercado Dia. Então, essas verbas não estão conquistadas, mas foram solicitadas, foram requeridas aos deputados com os quais eu mantenho contato. E foi exatamente isso que nós solicitamos aos senhores, porque o município precisa de recurso externo. Precisa de recurso externo porque não tem caixa hoje para suportar obras que são urgentes, obras que são necessárias. E nesse sentido eu não posso deixar de cumprimentar a imprensa de Descalvado, que nesse final de semana trouxeram a matéria colocando aqui a condição do caixa da prefeitura. Muita coisa precisa ser feita. Nós encontramos uma situação muito difícil, vocês sabem disso, já foi noticiado, as condições que nós encontramos no Serviço Municipal de Alimentação Escolar, não é? E, além disso, as dívidas, que não permitem um passo rápido da administração municipal. São quase 5 milhões de dívidas deixadas pela administração interina. Nós tivemos aqui no dia 1º, durante a posse, o anúncio pelo prefeito interino que deixava o cargo, de que havia R$1,5 milhão no caixa. Mas não era essa a realidade que nós encontramos. Não é essa a realidade que nós encontramos. Mais de R$1.400.000 foram estornados. No dia 31, contas que a prefeitura tinha que pagar, estornaram os empenhos e jogaram esse pagamento para o dia 2, quando a nova administração entrou. Mais de R$1.400.000. Portanto, não havia saldo de R$1,5 milhão. Fora isso, os restos a pagar de quase R$4 milhões. Então, a dívida que a prefeitura tem hoje é em torno de R$5 milhões, como noticiou a imprensa. Mas eu também quero dizer aos senhores, aqui eu vi hoje, oportunamente, o vereador Argel disse que
Muitos carros estão abandonados, é isso, pela cidade, carro de particulares, né? Mas nós temos num contraponto, nós também temos um veículo abandonado que pertence ao município de Descalvado. E nós procurávamos por esse carro. E ele era famoso, porque a gente fazia denúncia aqui, a todo tempo, do mau uso desse veículo. Que ele estava na mão de um, de outro, sem qualquer critério. E esse veículo é aquele da placa 002. Vocês que estão atentos, devem ter percebido que esse carro simplesmente sumiu, desapareceu. E nós logramos êxito em localizar esse veículo hoje numa funilaria chamada Funilaria Monza, na cidade de São Carlos. No dia 6 de dezembro, o veículo sofreu um acidente vindo da cidade de Santos, com o motorista e mais 2 integrantes da terceira idade. O veículo estava em péssimo estado, assim mesmo ele foi mandado para Santos para levar essas pessoas para participar de algum evento. O veículo, pode abrir algumas fotos? Esse veículo sofreu um acidente perto da cidade de Pirassununga, próximo das 10 horas da noite. Olha lá. Esse é o 002. Olha a situação que o veículo se encontra. Pode ir passando. O veículo foi levado no dia 7, ele ficou preso lá na Polícia Rodoviária, e no dia 7 houve determinação do governo interino para que o veículo fosse guinchado para a cidade de São Carlos. Depositaram o veículo numa oficina e nunca mais procuraram por ele. Hoje, procurado, o proprietário da oficina disse que tentou várias vezes fazer com que a prefeitura tomasse uma solução, mas simplesmente foram empurrando o problema e ele não conseguiu uma solução. E o veículo está nessa situação, um veículo que era usado pela municipalidade, hoje servia vários setores, hoje ele está lá abandonado. E pasmem os senhores, em 2013, o seguro desse veículo não foi renovado. Então, quer dizer, não tem seguro esse veículo. E mais que isso, não há registro desses fatos dentro da prefeitura. Nada disso foi documentado, a não ser um boletim de ocorrência que foi feito, deve estar aí também. Olha lá a placa 002, tirado dentro da oficina. O veículo está então em completo abandono, empoeirado, amassado, quebrado, detonado, e assim ele foi deixado nessa oficina em São Carlos, sem que qualquer registro dos fatos fossem feitos dentro da prefeitura. Agora, hoje, o prefeito determinou que providências fossem tomadas, haverá abertura de uma sindicância imediatamente para a apuração desses fatos, porque esse é um bem público que não pode, nunca poderia ter sido abandonado desta forma, principalmente sem qualquer registro documental dos fatos. Então, uma sindicância será aberta imediatamente para que as providências possam ser tomadas do ponto de vista administrativo, do ponto de vista legal. Quero, por fim, em nome do prefeito, agradecer a presença dos vereadores que estiveram na reunião na última quinta-feira, que foi extremamente proveitosa. Agradecer, inclusive, os vereadores que justificaram a ausência e dizer que muito em breve a Prefeitura Municipal estará convidando-os para uma nova reunião, para um novo encontro. Eram essas minhas palavras. Próximo vereador, Elton Venâncio. Próximo vereador, Ana Paula Peripato Guerra. Boa noite, presidente. Boa noite, secretários, imprensa, colegas, público presente, internautas. Primeiramente, eu quero parabenizar o Mário Zambelli, pelo novo cargo que ocupa na prefeitura, como assessor de assuntos estratégicos institucionais. Espero que a gente tenha realmente um bom relacionamento, e isso ficou bem
transparente na reunião que nós tivemos na quinta-feira com o prefeito Henrique, e que na oportunidade disse que não medirá esforços para atender tudo que esse legislativo propor em benefício da nossa população. Ele me disse para todos os vereadores presentes que quem tiver algum projeto para apresentar, que a prefeitura não medirá esforços para atender esse projeto. Então, aqui de antemão, eu já quero dizer que estarei procurando a Secretaria de Obras e vamos pedir para que se construa no bairro Tamanduá um centro comunitário, né? Aquela região atualmente ela é muito carente de projetos sociais. Nós temos muitas crianças na rua, jovens, senhoras, e eu acho importante que os projetos sociais tenham um local próprio no bairro Tamanduá. Então, de antemão, já vou pedir para o prefeito que não evite esforços para que atenda aquela população. Quero dizer aqui para o pastor Adilson, que bem lembrado, quanto ao asfalto da Avenida Independência, ligando a escola do SESI ao Alto da Boa Vista. Eu quero dizer para o senhor que essa verba já existe, R$250 mil, do nosso deputado federal Devanir Ribeiro do PT, e a semana passada eu cobrei inclusive da Cristina, da Secretaria de Obras, como que estaria essa verba. Ela me disse que já está na Caixa Federal e que só falta a Caixa Federal liberar os 250 mil para que se faça o asfalto interligando a escola do SESI ao Alto da Boa Vista, né? E aí a outra faixa da direita já também foi conseguido através do deputado Newton Lima do PT. Então nós vamos resolver esse problema da Avenida Independência. Com relação às emendas, sexta-feira eu estarei visitando o escritório do deputado estadual Antônio Mentor, onde estarei levando um ofício de R$200 mil a pedido de uma emenda parlamentar para a compra dos equipamentos para a descentralização da nossa merenda. Que nós andamos visitando as escolas e faltam os equipamentos nas escolas. Então, fogões, freezers, tem algumas que não tem nem os panelões. Então, estarei levando esse ofício ao deputado Antônio Mentor para a compra desses equipamentos. Com relação às minhas... Eu tenho duas indicações no dia de hoje. A primeira delas, eu fui procurado pelo pessoal da APAR, Associação Protetora dos Animais, e eles me pediram para que a prefeitura elabore um projeto permanente de castração. O que foi castrado ano passado foi um número muito pequeno de animais. Hoje, elas me disseram que tem na fila aproximadamente 600 animais de rua, que precisam ser castrados urgentemente. Todos nós sabemos que isso é um problema de saúde pública. Então, como a prefeitura tem projeto com as entidades do município, que são as grandes parceiras, vamos fazer um projeto permanente também na castração dos animais. E aí a gente vai resolvendo esse problema, né? A outra é com relação à academia ao ar livre, lá instalada dentro da Praça do Lago, a Academia ao Ar Livre, professor Pedro Benito Mussolini. Essa academia foi uma verba que eu consegui com o deputado Devanir Ribeiro em 2010, né? Ela foi instalada. O ano passado, com o problema das chuvas, teve que ficar paradas as atividades lá. E essa semana, visitando a academia, nós constatamos aparelhos quebrados, mato. Pode apagar a luz, por favor?
Olha, isso tem que ser feita a manutenção, né? Tem 4 ou 5 aparelhos lá que estão quebrados. Ela está suja, muito mato. Aí é o poço que fornece a água para o pessoal que frequenta a academia. Olha a situação. É uma tristeza, né? Olha a caixa de energia. Colocando em risco até os frequentadores. Então eu estou solicitando ao prefeito que recupere esse espaço. Porque todo mundo sabe que a prática, ó, Tortão, que a prática do esporte é a saúde. E também que disponibilize o profissional, que nós também não temos o profissional lá. E ela está sendo frequentada sim. Não como era em 2011, 2012, mas tem ainda os munícipes que frequentam a academia. Então, por favor, prefeito, que olhe com carinho para essa academia, que é um espaço de saúde. Obrigada, Marcel. E o outro é um requerimento que eu faço, que foi retirado do centro de lazer aqui do ginásio de esportes, a iluminação do campo. Então eu estou pedindo para que se instale essa iluminação, que eu sei que está lá, ela está guardada lá no ginásio de esportes. Nós ligamos essa semana, o que foi tirado do campo está guardado lá, então eu estou pedindo para que faça a instalação no Centro de Lazer do Trabalhador do bairro Santa Cruz, para dar a oportunidade de atender o pessoal daquela região também. Então eu gostaria que o prefeito me atendesse em todas. E quero também dizer a vocês que a partir desta semana eu assumo a presidência da segunda comissão mais importante desta casa, que é a presidência da Comissão de Orçamento e Finanças. Então é uma responsabilidade muito maior ainda. E podem ter certeza que faremos o melhor. Eram essas minhas palavras. Obrigado a todos. Boa noite. Próximo vereador José Dias Balcão. Fica aí conversando, perde hora. Senhor presidente, nosso colega, eu subi aqui na tribuna, eu não gosto muito de vir aqui, não, porque eu acho que a vida da gente tem que trabalhar e falar menos. Mas preciso justificar esse pedido meu. O deputado Orlando Morano foi o mais votado em Descalvado, todo mundo sabe disso. E agora, esse mês termina a reivindicação da gente a poder de verba. Então eu estive em São Paulo e ele pediu para mim levar 2 reivindicações que ele garantia. Que uma foi o micro-ônibus para a primeira-dama e o segundo é o poço artesiano, que a Vossa Excelência, Valdeci, já está pronto para me levar em mão. E se ele me garantiu para mim, disse ainda isso para mim. Se eu, por acaso, não conseguir essas 2 verbas, não precisa arrumar um voto para mim mais lá, Zé Dias. Então, todos nós sabemos que ele foi o mais votado aqui. Então, a gente tem chance dele arrumar alguma coisa. E eu vou de casa em casa explicando que nós vamos beber água por causa que o Orlando Morando arrumou o poço. Que vai do jeito que eu estou parecendo, estou morando na Paraíba, que não tem mais água, cacete, hein? Como é que é? Não precisa votar nele. Em mim, tudo bem. Ô, gente, é só isso que eu tinha que dizer e obrigado. Próximo vereador Luiz Carlos Vick Francisco. Senhor presidente, senhores secretários, colegas vereadores, imprensa, público presente, internautas, boa noite a todos. Inicio agradecendo o convite do prefeito, né,
para a reunião dessa semana. É um momento assim oportuno, ao início do mandato, e nós vemos que há uma tentativa de interação, né, entre executivo e legislativo em prol da cidade de Escalvado. Isso é importante. Eu não pude comparecer por compromisso, né, liguei, compromisso de última hora mesmo, estava tudo pronto para vir para a reunião. E então a gente espera que essa união dê frutos para Escalvado. Agora, nós aguardamos um pouco, né, grandes obras, lógico que depende de verba, depende de dinheiro, de orçamento, mas algumas pequenas obras a gente acha que já poderiam ser iniciadas, né? Reparos pequenos, como essa que a Paula demonstrou. Ali na entrada da cidade também tem um buraco ali, faz acho que um mês já, logo perto do posto novo, posto Morumbi. É coisa mínima para fazer e ali está enfeiando a cidade, logo na entrada. E uma outra reivindicação de usuários do sistema de saúde é com relação ao ônibus. O ônibus que leva os doentes, pacientes ou familiares para Ribeirão Preto. Eu recebi uma denúncia, uma reclamação, de que o ônibus ainda é aquele do projeto Criança. É um ônibus bem antigo, ele é mais parecido com um ônibus rural. Eu, inclusive, cruzei já com esse ônibus na estrada. Ele está bem ruim, bem danificado. Então nós temos que tentar colocar uma viatura melhor em prática. Me parece que vão 3 viaturas para Ribeirão Preto, um ônibus, uma van e um carro. À medida que as pessoas, os pacientes vão se liberando, os carros vão voltando, né? Então, a forma de conduzir tudo isso está bem, está legal. O que não está bom é o ônibus, que está muito danificado para levar pacientes que já estão numa situação de vulnerabilidade, né? Então nós estamos reivindicando que a prefeitura coloque um ônibus de melhor qualidade, ou uma van, ou micro-ônibus de melhor qualidade para levar os pacientes para Ribeirão Preto. Muito bem. A semana passada, nós falamos da preocupação com a água, né? Apesar do clima mudar um pouco, está mais frio, mais fresco um pouco, mas o nível de água está ainda crítico, porque não choveu, né? E então eu retomo essa semana a situação da água, lembrando que o que eu pedi semana passada é que o prefeito desse um desconto de 50% para a família que conseguisse consumir o mínimo de água. Então, a família que conseguisse consumir o mínimo, a quantidade mínima de água, em vez de pagar lá, não sei se é 11, 12, 16 reais, pagaria metade disso, como um incentivo para segurar a água pelo mínimo. Essa semana eu volto ao assunto da água, para que o prefeito, junto à Secretaria de Educação, trabalhe nas escolas públicas, no sentido de orientar as crianças, e é lógico que essa orientação vai ser repassada para os pais, do uso racional da água, né? Isso já deve ter, acho que deve ter um trabalho já, essa aqui são assuntos, a gente fala transversos, né? Isso aí percorre por todas as disciplinas. Então, acho que o professor está orientado para falar nesses assuntos, mas principalmente agora, que nós estamos numa situação crítica de água, então, reforçar esse assunto junto à criançada, para que levem para os pais, e aí sim, nós possamos então ter um controle melhor sobre o consumo da água. Daqui a pouco chega o inverno, e aí sim, a situação vai, talvez, né, piora um pouquinho mais. E finalmente, preocupado ainda com a situação das crianças, eu também mantive contato com os deputados que a gente tem o apoio, né? Um deles é o Arnaldo Jardim, do PPS. Eu soube que ele conseguiu para vários municípios o chamado kit Conselho Tutelar. Então eu quis me informar o que era isso. Ele consegue mandar para Descalvado um computador novo, uma geladeira e um veículo.
são utilitários, né? São equipamentos úteis para o Conselho Tutelar, que já vem fazendo um bom trabalho. Mas se tiver 2 veículos, melhor ainda. Se tiver um computador novo, melhor ainda. Então, como eu soube que ele já conseguiu para outros municípios, que ele teve voto, aqui também teve, então eu pedi, ele está fazendo a emenda, para vir para Descalvado esse kit Conselho Tutelar. Tudo visando o bem-estar das famílias e principalmente a proteção dos menores, né? Então, é um computador novo, uma geladeira e um novo veículo para o Conselho Tutelar. Foram essas minhas palavras. Boa noite a todos. Obrigado pela atenção. Para o vereador Sebastião José Risse. Senhor presidente, senhores secretários, companheiros vereadores, companheira vereadora, público presente, representantes da imprensa, internautas, uma boa noite a todos e uma boa semana. Inicialmente eu quero aqui fazer um agradecimento aos diretores do Grupo Mais aqui de Descalvado pelo convite enviado a todos nós vereadores para a participação na festa de confraternização daquela empresa, acontecido no último sábado, naquele espaço chamado Arena. O vereador Zé Dias e nós estivemos lá representando a Câmara Municipal, que realmente foi uma festa de confraternização entre os diretores, familiares e funcionários e amigos, inclusive nós representando a Câmara Municipal. Então aqui fica o nosso agradecimento ao Grupo Mais de Descalvado, na pessoa do Ricardo Cunini. Eu quero adiantar, até mesmo nós estamos aí no início de uma administração, e estive participando também da reunião com o prefeito municipal, da qual agradecemos o convite que fora feito, e a gente reconhece que, de imediato, pouca coisa pode ser realizada. Eles estão colocando a casa em ordem, vai ter que fazer uma programação e, posteriormente, iniciar os trabalhos em prol da comunidade. Mas nós estamos aqui na Câmara Municipal trazendo reivindicações da população também. Eu tenho pautado para aquilo que dá mais urgência, que pode ser realizado sem que haja um espaço de estudo e outros mais. E na noite de hoje estou apresentando aqui um anteprojeto, até mesmo porque essa casa passou da administração Panoni uma reestruturação para o quadro de funcionários da Prefeitura Municipal. Ali houveram várias modificações, renomeações de cargos e algumas falhas aconteceram. Vieram para a Câmara, algumas foram sanadas e outras ainda existem e persistem no quadro do funcionalismo municipal. Eu quero dizer que em 1990, no meu segundo ano de mandato de vereador, fui eleito pela primeira vez em 88, esse vereador, fazendo até um pedido ao prefeito da época, Dr. Mauro de Lima, o Dr. Mauro trouxe a Descalvado, a nosso pedido, e nós estivemos acompanhando, eu não recordo o nome do médico, a médico do Ministério do Trabalho de Rio Claro, que veio acompanhar as atividades dos funcionários públicos municipais, que até então, naquela data, nenhum funcionário recebia insalubridade e nem periculosidade. E foi a partir daquela data que alguns funcionários tiveram seus direitos revistos e iniciaram ali a perceber tanto na insalubridade como também na periculosidade. Mas ainda no quadro de funcionarismo existem muitas reclamações, necessita de uma revisão neste quadro de funcionários. Até mesmo para não permitir que no amanhã, individualmente, esses funcionários vão buscar seus direitos no Ministério Público. Mas como a administração é nova, com bons olhos aos funcionários públicos, esse meu projeto de anteprojeto é único e exclusivamente para rever essa situação. Porque tem funcionário executando trabalho merecido de insalubridade e não está recebendo. Mas, por outro lado, tem funcionário que na carteira está
no cargo pelo merecimento, mas não está exercendo a função do seu funcionário devido ao desvio de função. Então essa situação tem que ser revista. É em favor de todo o quadro de funcionário da Prefeitura Municipal. Óbvio que vai ter aquele que vai falar amanhã, mas eu recebia, mas não executava. Eu acho que não é justo quem faz não receba e quem está praticando o ato do trabalho merecedor da insalubridade não recebe aquilo que está fazendo. Então é única e exclusivamente nesse sentido. Eu acho que é uma prática que tem que ser acolhida pelo prefeito municipal junto com o seu procurador jurídico e nesse sentido fazer o convite aí ao Ministério do Trabalho, um médico especialista na área de trabalho, que venha e faça o levantamento apenas nos cargos que são merecedores. Inclusive existe aí a possibilidade, a gente sempre lutou para a insalubridade das monitoras de creche. Até então a legislação não dá esse direito às monitoras de creche. Esse vereador já foi por várias vezes na tentativa, porque existe insalubre no trabalho que elas realizam, mas a legislação não lhe dá esse direito. Tomara que exista uma modificação, uma mudança, e hoje elas têm essa possibilidade. Então será até oportuno para que o prefeito, os seus secretários, obtenham, junto a esse profissional, que venha aqui em Descalvado para fazer esse levantamento e verificar realmente aqueles funcionários que estão nessa situação de não receber e aqueles que recebem, recebendo aí incorretamente. É um comprometimento que a gente vai buscar junto aos funcionários, mas é uma lei de direito do funcionário. Se ele executa o serviço insalubre, ele tem que receber a compensação da insalubridade. Então, essa é a reivindicação que estamos apresentando hoje. Nós vamos poupar, eu acho que os vereadores estão bastante motivados, nós estamos numa união muito perfeita, graças a Deus, e todos unidos aí agora, quem sabe esse elo entre executivo e legislativo, que beneficiou muito aqui no passado da Câmara Municipal, para que o trabalho do vereador seja representado. Isso o prefeito necessita, e nós necessitamos também do apoio do prefeito municipal. Eu vejo aqui companheiros que já divulgaram aqui desta tribuna as verbas parlamentares, que é o mais importante para o município, o que chega de uma verba parlamentar para que o prefeito possa executar uma obra ou algo mais. Eu estou na esperança, mas a minha esperança é positiva, com o deputado Aldo Demarque, que sempre foi solícito às nossas reivindicações, está sempre trazendo os benefícios para nós, e que nós vamos conquistar mais alguns recursos financeiros do Estado através do Aldo Demarque. Eu tenho certeza que os outros demais companheiros, a mesma confiança que eu tenho no meu deputado, os meus companheiros têm naqueles deputados que eles trabalharam por eles. E eles têm esse compromisso também com a gente, uma vez que amanhã eles possam vir aqui e ser apresentado à população. Foi esse o deputado que mandou uma determinada verba para a construção de tal compromisso que o prefeito executou no município. Isso é importante não só para nós, como também para o prefeito e para toda a nossa comunidade. Eu tenho sempre falado aqui que Descalvado é uma família, e Descalvado são apenas 33 mil habitantes, uma coletividade fácil de ser administrada, fácil no bom sentido, quando a política prevalece, quando o bom senso entra em jogo, quando o interesse da coletividade é a prioridade não só do administrador, do executivo, como também dos nós vereadores aqui no apoio a esse executivo. Eu acredito, confio, que nós teremos em breve dias melhores, porque o empenho dos vereadores, e me coloco junto a eles, e empenho que virá de todos os secretários, diretores, daqueles que se fazem presente na Prefeitura Municipal, quem tem a vencer, quem tem a ganhar, somos nós a coletividade. Nós somos vereadores aqui, lá fora nós fazemos parte dessa população e desta coletividade. Senhor presidente, é que eu tinha, muito obrigado, uma boa noite e boa semana a todos. Excelentíssimo presidente, não há mais vereador inscrito no grande expediente.
Terminado o grande expediente, passaremos agora à ordem do dia. Nesse sentido, peço à primeira secretária que faça a leitura das proposituras em votação. Senhor presidente, até o fechamento da pauta dessa sessão, na quinta-feira, 13 de fevereiro, não haviam matérias a serem deliberadas. Senhores vereadores, não havendo proposição para ser deliberada na ordem do dia, assim declaro encerrada a terceira sessão ordinária de 2014. Comunico a todos que a quarta sessão ordinária será realizada na próxima segunda-feira, 24 de fevereiro de 2014, com início às 20 horas. Obrigado a todos, tenham uma excelente noite.